Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Está com vocês mais uma vez na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, hoje para os alunos da segunda série do ensino médio. Só recapitulando o que a gente vem estudando com vocês, a gente está vendo a parte de geometria espacial, né, turma? Aquela parte da geometria que estuda os sólidos tridimensionais. Tá? Então, lembrando que a gente já fez a primeira parte, né, desse estudo, a gente já fez, que são os corpos redondos. Tá? Estudamos aqui o cilindro, estudamos aqui o cone, estudamos a esfera. Tá? São três elementos da geometria espacial chamados de corpos redondos, que são formados por circunferências, né? Tem a base formada por uma circunferência. Certo? E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da geometria espacial, mas falando aqui dos poliedros, tá? Vamos falar hoje o que é o conceito de poliedro, o que é um poliedro, como é que ele é formado, quais são algumas propriedades, certo? Algumas características. Depois a gente vai estudar os tipos de poliedro, que são os prismas, tá? Aí vai entrar o estudo do cubo, o estudo do paralelepípedo. Tá? Mais na frente a gente vai estudar também um outro poliedro bastante especial, que é a pirâmide, certo? Para a gente fechar essa parte de geometria espacial com vocês. É uma parte que cai bastante aí nas provas do Enem. Tá? Para quem não acompanhou a parte de corpos redondos, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, assistam as aulas, tem aula teórica, aula de exercício, tá? Para você acompanhar esse conteúdo aí e ficar craque aí nesse assunto, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aqui do poliedro, tá? Conceito, elementos e propriedade, tá? O que é um poliedro? Até fiz um desenho aqui, né, de um poliedro. Poliedro é uma forma geométrica, né? Ele é uma forma geométrica fechada, e ele é formado por três elementos básicos, né? Tá? São três elementos que formam aí um poliedro. Quais são esses elementos? Ele é formado por vértices. Já mostrar o que é um vértice. Okay? Ele é formado também por faces. Já mostrar também onde estão as faces de um poliedro. E ele também é formado por arestas. Certo? E a gente vai ver aqui que cada elemento desse aqui, ele é formado por um ente primitivo da geometria, tá? Com certeza vocês devem se recordar quando a gente fez aquela revisão de geometria plana, né, para a gente se preparar para falar de geometria espacial, a gente falou dos entes primitivos, né, da geometria. Quais são os entes primitivos? É o ponto, tá? A reta e o plano. Tá? Por que são chamados entes primitivos? Porque são eles, esses três elementos, que vão formar todas as outras formas geométricas conhecidas. Tá? E a gente vai ver aqui que o poliedro, ele é uma figura que é formada por esses entes primitivos. Olha, eu falei aqui para vocês, tá, nesse primeiro conceito, que o poliedro é uma figura geométrica fechada, né, formada por vértice, face e arestas. E a gente vai mostrar para vocês aqui nessa figura que cada elemento que compõe esse poliedro, vértice, face e aresta, eles estão associados justamente a esses entes primitivos. Tá? Ponto, reta e plano. Olha só. Então, beleza, vamos ver como é que a gente pode associar esses elementos aqui, que formam um poliedro, aos elementos primitivos. Olha, onde é que está aqui o ponto? O ponto é quem? O ponto, galera, é esses cantinhos, vamos dizer assim, que são os pontos de encontro aí das arestas. Esse aqui que eu chamei de A, de B, de C, de D. Esses caras aqui que são nossos vértices. Na verdade, esse vértice aqui está associado ao quê? Qual é o elemento primitivo? Ele está associado ao ponto. Tá? Então, esse vértice aqui que forma o poliedro, né, ele é um ponto. Tá? O elemento primitivo, ponto. Beleza? Tá? Então, perceba que os elementos, vou associar os elementos que compõem o poliedro aos entes primitivos. Sim, beleza. Então, quer dizer que o ponto
é associada aos vértices e à reta. Na verdade, aqui não é nem a reta, é um segmento de reta. Olha, por exemplo, esse segmento aqui que vai do F ao G. Isso aqui, ó. Tá? Passei uma reta R aqui, ó, que vai de um ponto G ao ponto F. Isso aqui é um segmento de reta, tá? É um pedaço de reta. Então, esse elemento aqui, que nós chamamos de aresta, certo? Então, o que é aresta? Aresta nada mais é do que um segmento que vai de um vértice a outro. Tá? Então, você vai do F para o G é uma aresta, do I para o G é outra aresta, do D para o H é outra aresta. Tá? Então, as arestas estão associadas aqui, no caso, a reta, certo? Ao elemento primitivo reta. E nós temos aqui, pessoal, outro elemento que vai formar o poliedro, que é o plano, não é isso? Ó, por exemplo, essa frente aqui, ó, ele pode ser formado por um plano. Ó. Você tem um plano alfa aqui, ó. Certo? Então, essa parte aqui, ó, de frente, esses espaços aqui que estão compreendidos entre as arestas, eles são chamados de faces, certo? E essas faces aqui estão associadas ao plano, tá? Então, por isso que a gente falou para vocês, antes de falar de geometria, desses entes primitivos da geometria, porque são eles que formam toda a figura que se estuda na geometria. Tá? Então, o poliedro não é diferente. O poliedro é uma figura composta aí por esses entes aqui primitivos. No caso aqui, a gente não vai falar de ponto, de reta e de plano. A gente vai falar de vértice, tá? Nós vamos falar de arestas e nós vamos falar aqui de faces. Beleza? Bom, turminha, existe aqui uma relação, tá? Que é uma fórmula, que é chamada fórmula de Euler, que ele associa esses elementos aqui, tá? O vértice, a aresta e as faces, tá? Então, a fórmula é essa aqui. V é igual a V mais A menos F igual a 2. V mais A menos F igual a 2. Que fórmula é essa aqui? Tá? Essa é uma fórmula chamada fórmula de Euler. Ela tem demonstração, tem como a gente fazer uma demonstração disso aqui. Só que não dá tempo, nossa aula é muito curta para isso, né? Mas essa aqui é uma fórmula que associa justamente de cada poliedro esses elementos, a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces. Certo? Então, relaciona esses três elementos que compõem o poliedro. Então, esse V aqui é o número de vértices. Ok? Esse A aqui representa o número de arestas. Ok? E esse F aqui é o número de faces. Então, o número de vértices somado com o número de arestas menos o número de faces é igual a 2, tá? Essa relação foi chamada de relação de Euler, tá? Em um poliedro, beleza? Então, por exemplo, você tem um poliedro que tem 12 faces e 30 arestas, eu posso calcular o número de vértices? Será que eu consigo fazer isso? Tranquilamente, né, galera? Tá? Então, você vem aqui, ó, na fórmula, ele está dizendo aqui que o número de arestas é igual a 30. Então, galera, vamos lá, olha só. Vamos ver como é que a gente pode calcular, certo? Aqui, o número de vértices, eu tenho um poliedro que ele tem 12 faces, né? Ele tem 30 arestas e eu quero saber a quantidade de vértices, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para encontrar. O que eu vou buscar? Eu vou buscar a fórmula de Euler, né? Que é a fórmula que vai associar esses três elementos formadores do poliedro. Beleza? Então, vamos lá, turma. Ó. Então, eu vou colocar que ele me deu que o número de faces, o meu F, é igual a 12, certo?
e disse que o meu A é igual a 30 e quer saber quanto é aí o V, que é o vértice. Tá? Então vamos aqui para encontrar o número de vértices desse poliedro. Então V menos A mais F igual a 2. Relação de Euler. Tá? E aí, turma, a gente vai substituir esses valores, né? Formando tipo uma equaçãozinha. Tá? O número de vértices que eu quero saber quantos vértices tem, tá? Menos o número de arestas é 30, mais o número de faces é 12, isso aqui igual a 2, certo? Aí você pode tanto fazer essa soma logo aqui, ou então mandar esses dois elementos para o segundo membro, né? Aí você que sabe. Então, V vai ser igual a 2, esse menos 30 passa mais 30, e esse mais 12 passa a menos 12. Tá? Então, você tem que o número de vértices vai ser igual a 2 mais 30 é 32, 32 menos 12. Tá? Então, você tem que 32 menos 12 dá 20. Então, esse polígono aqui ele possui 20 vértices. Tá? Então, perceba que a gente conseguiu encontrar a quantidade de vértices do poliedro, né? Sabendo o número de faces e o número de arestas. Beleza? Bom, turma, existe outra formulazinha bastante utilizada nos estudos dos poliedros, que é a soma dos ângulos das faces de um poliedro. Tá? A soma dos ângulos das faces de um poliedro. Vou chamar aqui de S, essa soma. Então, existe uma formulazinha matemática também que a gente utiliza para encontrar esse dado. Então, aí pode ser o dado de um exercício, de uma questão. Então, a fórmula SI vai ser igual a V menos 2 multiplicado por 360 graus. Ou ainda, né, essa fórmula pode ser vista dessa maneira, tá? Ou então, essa fórmula, ela pode vir assim, ó, a soma desses ângulos, que eu chamei de SI, é igual a V menos 2 multiplicado por 4R. Pessoal, o que é esse R? R representa a quantidade de ângulos retos. O que é um ângulo reto mesmo? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, os elementos que aparecem aqui na fórmula, esse V é o vértice, a quantidade de vértices do poliedro. Tá? Esse R aqui é a quantidade de ângulos retos. Ângulos retos são os ângulos de 90 graus. Tá? Já viu isso lá na geometria plana. Tá? Então, você pode usar essa fórmula assim, né? Ou essa fórmula assim. Não tem diferença, porque veja só, que 360, quanto é o ângulo de 90 graus, né? É o ângulo reto. Se você pegar 4 e multiplicar por 90, você vai ter esse valor aqui, que é o valor de 360 graus. Tá? Então, de acordo com a conveniência, né, ele pode, na questão de falar, olha, aquele poliedro são formados por 7 ângulos retos. Aí você substitui esse aqui por 7. Tá? Mas ele pode dar o valor em graus. Tá? Então, você pode usar das duas formas sem problema nenhum. Beleza, turminha? Bom, pessoal, agora a gente vai falar aqui de dois poliedros bastante importantes e os mais usados, os mais comuns, tá? Porque, veja bem, uma figura dessa que eu desenhei, uma figura que tem muito pouca utilidade prática, né? No cotidiano da gente. A gente sempre busca trazer a matemática para o nosso cotidiano. Tá? Então, esses poliedros, vamos dizer assim, muito deformados, assim, eles não são muito usuais. A não sei que seja numa obra de arte, né? Existem obras de arte na forma de poliedros não convencionais, mas numa utilidade assim do dia a dia, você observa mais alguns poliedros mais regulares, certo? Esses são mais estudados na matemática. E um desses poliedros bem estudados é o poliedro de Platão. Tá? O poliedro de Platão, ele tem algumas características. Tá? Quando é que um poliedro ele pode ser chamado de poliedro de
Platão? Quando ele atende aqui algumas dessas três características, né? Primeira característica, todas as faces com o mesmo número de lados. Tá? Então, por exemplo, você tem uma face e essa face, ou lados, é a mesma coisa de arestas, tá? Quando ele fala de lado e aresta é a mesma coisa. Então, se você tem um poliedro, uma figura que uma face tem 4 arestas, outra face tem 5 arestas, outra face tem 6 arestas, ele não vai ser um poliedro de Platão. Tá? O poliedro de Platão, se você tem uma face é formada por 4 arestas, todas as outras faces também têm que ser formadas por 4 arestas. Tá? Então, uma das características que faz com que um poliedro seja considerado um poliedro de Platão é essa. Todas as faces com o mesmo número de lados ou o mesmo número de arestas, certo? Para que o poliedro seja considerado um poliedro de Platão, beleza? Bom, qual é a segunda característica para que um poliedro seja considerado um poliedro de Platão? Todos os vértices sendo a extremidade do mesmo número de lados. Quer dizer, a mesma quantidade de arestas que converge para aquele vértice. Tem que convergir para todos. Por exemplo, se aqui eu tenho um vértice, que ele é a convergência aqui. Esse aqui já não é. Ó. Veja que esse ponto aqui, ó, ele é extremidade dessa aresta e dessa aresta aqui também. Agora você tem, por exemplo, um desse aqui que vem de 3 ou de 4. Tá? Então, se você tem 4 arestas que convergem num vértice só, e no outro você tem 3 arestas que convergem num vértice só, esse não pode ser um poliedro de Platão. Tá? Ele vai ser extremidade da mesma quantidade de vértices. Beleza? De arestas. Muito bem, isso aqui é a segunda característica de um poliedro de Platão. E o segundo, que ele seja um poliedro convexo. Né? Só que ele é um poliedro convexo. O poliedro convexo, galera, é quando você, por exemplo, se eu passar uma reta sobre esse poliedro aqui, ó, perceba que ele não sai da figura. Tá? Agora, se eu tiver um poliedro que ao passar uma reta, você consegue entrar na figura, sair e entrar de novo, aí é um poliedro côncavo. Certo? Poliedro côncavo. O convexo, se eu passar uma reta cortando, ou por dentro desse poliedro, ele vai entrar, vai sair e não volta mais. Tá? Então, esse aí é um poliedro convexo. Então, para que o poliedro seja um poliedro de Platão, ele tem que ser um poliedro convexo. Beleza? E outros poliedros que a gente vai estudar, um poliedro regular, esses que são mais utilizados aqui. O que é um poliedro regular? É um poliedro de Platão, cuja a base é formada por polígonos regulares. Tá? O que é um polígono regular, turma? Tá? Falamos isso também na aula de geometria. O polígono regular é aquele polígono que possui lados e ângulos internos iguais. Tá? Então, se você tem um poliedro de Platão, onde a base, a figura, a face que está embaixo, ele é um polígono regular, então você tem aí um poliedro regular. Tá? Ele é de Platão e é também um poliedro regular. Um exemplo muito prático disso aí é o cubo. Tá? O cubo, ele é um poliedro de Platão, porque ele atende todas essas características aqui, e ele também é um poliedro regular, porque a base de um cubo, né, que é aquele dado que você joga em casa, ele é também regular. Beleza? Então, turma, valeu. Na aula de hoje falamos de poliedro. Até a próxima. Um abraço. Hashtag Fica em Casa Aprendendo.